Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Pro, uma produção da TMD. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que nos cede esse espaço maravilhoso para gravar o programa para vocês. É a casa do Papo Pro. O episódio de hoje também tem um patrocínio de Posto de Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia. TRRFS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Dandilá, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida. Avenida Natal, número 82B e agora também na Praça do Povo. 3D Tech, impressões em 3D, transformando ideias em realidade, como as nossas logos aqui do Connect e da TMD. Tá? Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos seu imóvel rápido. E Basa Acredita, acreditar em você é o nosso negócio. A gente trouxe dois convidados muito especiais para conversar com a gente. Eles já estão nesse mercado há mais de 7 meses lá em Jacundá e já há alguns meses aqui em Tailândia de fato e para valer desde inaugurado há um mês e um pouquinho, não é isso, Exato. Thiago? Nossos convidados de hoje são os pais da Isabelle, Tiago Guerra e Laisa Larissa do Pedidos 10. Sejam muito bem-vindos ao Papo Pro. Obrigado. Muito obrigada. Tiago, conta pra gente como surgiu a ideia do Pedido 10. Eu venho trabalhando com um sistema, né, de mercado e varejo. E aí entra bares e restaurantes e desde a pandemia surgiu muito deliveries, né, os negócios que a gente tem aqui no portfólio personal trainer, que virou hamburgueria, que colocou uma hamburgueria delivery e virou nome lá em Jacundá. Então assim, está entre os maiores. Temos amigos que têm restaurante. E esse mercado não para de crescer. E nas minhas soluções que eu oferecia, nós tínhamos a solução do link próprio, direto no WhatsApp, os pedidos, que automatizava e melhorava ali o dia a dia tanto do cliente como do empresário, né? Porém, a dificuldade maior que a gente tinha quando a gente pegava pessoas que não conseguiam acessar o público dele muito rápido. E o marketplace, como o Mercado Livre, Shein, essas coisas, ele é muito fácil, porque o público já está lá, comprando, já está engajado, só está procurando o produto. E aí aquela saiteria que inaugurava, que começava, que não conseguia acessar o público, não tinha muita dificuldade. E eu via, cara, com uma vitrine, que é um Pedidos 10, um iFood, que é o concorrente, e vários outros que tem no mercado, eu consigo já vender esse produto para esse cara e também dar um norte para ele, porque o que eu acho pior de tudo quando eu vendo uma solução é quando o cliente fecha as portas por não conseguir se manter no mercado. E um exemplo assim hoje que a gente tem assim, eu tive um cliente que ele tinha o link e ele esqueceu de pagar a Vivo. E você sabe, em 3 meses você perde o número. E toda aquela clientela que ele tinha no WhatsApp foi embora quando ele perdeu o telefone dele e fechou. Então assim, para você ver como é as coisas, quando você tem um marketplace, você faz nome, você pode até mudar de número, mas se você falar que a TMD está com um novo número, as pessoas vão atrás. Então esse foi o que engajou a gente entrar no mercado e procurar uma solução. Também fornecer mais uma solução para os clientes que a gente tinha. Só que aí virou um baita de um negócio assim que a gente está estendendo e hoje a gente chegou em Tailândia. Bacana. E aí vocês comentaram, vocês começaram lá em Jacundá, que é a cidade natal de vocês, lá onde vocês moram hoje. Exato. E como é que foi lá? O mercado ele abraçou bem, ele trouxe logo, ele abraçou vocês de fato ou vocês tiveram muita dificuldade de entrada no começo? Com o nosso conhecimento, né, tanto da minha parte, como da parte da minha esposa, do meu sócio, que é o meu sogro, foi muito rápido. A franquia Pedidos 10, nós somos o primeiro no Pará e conseguimos assim fortalecer muito essa parceria por conta do nosso lançamento em Jacundá. Só que tinha uma resistência. A questão da resistência é justamente o que eu vou entregar. Então, muitas vezes o que um parceiro, um concorrente faz te deixa restrito a querer novas parcerias, a que outro cara entre no mercado. Então, essa foi a dificuldade.
Só que a gente foi mudando isso. Hoje, com 6 meses, o Pedidos 10 em Jacundá, ele está assim, só alavancando, novos parceiros, as pessoas já projetam lançar um negócio, né? Falam assim, quero entrar no delivery, pensando na gente. Então, como se adaptar a gente e viramos referência lá. Em Tailândia, estamos já buscando, trabalhando isso e muito logo, né, a gente vai estar também ajudando empreendedores que estão começando, como quem já está no mercado. Maravilha, muito bom. Larissa, conta pra gente, o que levou vocês a escolherem Tailândia para ser o segundo município a ter o Pedidos 10? Provavelmente você deve ter pensado em outras cidades, porém o que levou Tailândia a receber a empresa? De fato, Tailândia não era a próxima cidade que a gente ia expandir. Eu falo que foi oração, né? Deus foi direcionando a gente para vir para Tailândia. Foi mostrando que aqui é uma cidade que tem crescido muito. Eu sempre passei por Tailândia porque eu nasci em Belém, minha família morava em Belém, então eu vim com meu pai para Jacundá, eu era com a minha irmã muito pequena. Então, nas minhas férias, eu ia para Belém, para ficar com a minha mãe, com a minha avó. Então, durante muitos anos foram esse trajeto. E Tailândia era assim. Eu tenho essa carinha, mas mês que vem eu faço 33 anos. Então, assim, eu vi Tailândia, nunca entrei, mas sempre passei. A gente vê o crescimento das cidades quando a gente passa pela avenida principal, né? E a gente vê hoje que Tailândia está, né? E o mercado tem fomentado muito aqui, principalmente questão do agro. Querendo ou não, a gente vê que Tailândia tem muita gente de fora, né? Tem bastante gente de Tailândia, mas tem muita gente de fora. A gente anda pela cidade, pelas conversas que a gente tem tido, pelas pessoas que a gente tem conhecido, muita gente fora. Inclusive, tem muitos japonneses empreendendo em Tailândia, que nós conhecemos também. Então, com grandes empresas que também já são referência aqui, né, na cidade. E aí, Deus foi direcionando para ser Tailândia. Uma conversa, a gente estava conversando, eu, ele, meu pai, e aí a gente conversando, e a gente pensou, porque Tailândia era para ser a terceira, vamos dizer assim, né? Aí a gente conversando e tal, a gente, não, vamos para Tailândia, que é mais próximo da gente, vai ser o nosso maior aprendizado, porque em Jacundá foi o nosso quintal, é o nosso quintal, então foi muito fácil para a gente poder startar um negócio lá, pelo conhecimento que a gente tem na cidade. Jacundá é bem menor que Tailândia, então assim, graças a Deus nós temos um bom nome na cidade, então foi muito fácil, tanto para usuários baixarem o aplicativo, quanto para fechar parcerias com estabelecimentos, né? Foi muito fácil para a gente, porque era o nosso quintal. Agora em Tailândia, tem sido um desafio, porque de fato ninguém conhece a gente aqui, né? Mas assim, como é mais próximo, é engraçado porque a gente vai conversando com as pessoas. Eu conheço fulano, conheço ciclano, que conhece, sabe assim, e a gente consegue fazer relações mais fáceis, né? Com isso, a gente viu e enxergou em Tailândia um potencial gigante. Com pouco tempo que a gente já está atuando aqui, né? A partir do momento que a gente fez aquele start, que foi o dia da inauguração, em que a gente foi surpreendido, a gente fez uma ação aí de 300 hambúrgueres a R$ 9,99 no dia da inauguração. A gente foi surpreendido, de fato, porque não imaginávamos que Tailândia ia abraçar do jeito que foi além do que a gente pensou, né? E a gente conseguiu enxergar esse potencial dentro da cidade. Uma, que aqui não tinha nenhum concorrente, né? Segundo, que a gente vê que os estabelecimentos têm muitas dificuldades com entregadores, assim como em outros municípios, porque de fato é uma dor de cabeça, né? E como a gente consegue ter uma equipe maior, né, de entregadores, a gente consegue não deixar aquele parceiro na mão, ou seja, por mais que ele tenha ali um entregador próprio, né, ele pode acionar ali a nossa logística, ou seja, ele não fica sem ter esse apoio, que é o calcanhar, porque se ele não tem entregador, como é que ele faz a delivery dele, né? Ou seja, uma parte ali das vendas dele naquele dia cai, porque ele não tem como entregar. Então, hoje, já entrando já além, né, da sua pergunta, eu acredito que a gente conseguiu enxergar esse potencial grande aqui em Tailândia.
E é isso. Maravilha. Agora, expliquem para quem está assistindo a gente, às vezes a pessoa ainda não teve aquele... Tá pensando, o que é isso, como é que funciona e tal. Explica para a gente rapidinho o que é o Pedidos 10 e o que ele resolve, qual é o problema que ele resolve do consumidor. Hoje a gente tem uma resistência, as pessoas correm de burocracia. Então, se cadastrar é muito doído. Essa é a principal barreira que as pessoas veem em um aplicativo. Eu não falo que é doído, te interrompendo. Porque assim, tem gente que tem dificuldade porque é algo muito simples. É os teus dados pessoais, né? Tem gente que não gosta, tá acostumado com o WhatsApp. Ó, quero um hambúrguer, uma Coca-Cola, meu endereço é esse. Tchau. Né? E no aplicativo você precisa fazer o seu cadastro. Então, quando você compra no Mercado Livre, você faz seu cadastro, seu endereço, para poder chegar até você. Você vai fazer uma comprinha na Shein, as meninas, vai fazer uma comprinha na Shein, na Shopee. Você faz seu cadastro, faz a sua compra, coloca o seu endereço, pronto, acabou. É isso aí. E aí, assim, exatamente onde a gente quer chegar. O primeiro cadastro, ele é essa parte chata do negócio, que ninguém quer fazer. Só que, voltando ali atrás, hoje nós com 31, 32, vocês aí também passou por várias fases da tecnologia. Nós vivemos sem essa tecnologia digital e conhecemos ela nascendo, Orkut, tudo isso daí, né? E aí o que eu quero levar na mente dessa galera da nossa idade, porque a minha filha faz conta de TikTok em 2 minutos só para ter uma nova. Eu tenho que ficar controlando quantas contas ela faz para testar uma coisa nova. Mas a gente aqui tem esse negócio, burocrático demais, não quer mais. É essa fase, essa faixa etária de idade de 30 a 35 anos que é mais resistente a entrar no app e ver o que vai ser benéfico para ele ali. Então, assim, o WhatsApp ali atrás, quando ele chegou, todo mundo não queria, continuava no torpedo. Hoje ninguém vive sem o WhatsApp. O WhatsApp hoje ele substituiu o e-mail. Hoje a gente faz o quê? Nós no mundo do negócio, a gente descreve alguma coisa para a pessoa dar um ok e ficar como se fosse um respaldo, que era o que o e-mail fazia. A gente antigamente ia fazer trato, conversar, era meia hora de conversa no telefone, falava, olha, eu vou te mandar um e-mail, tu confirma aí, tu dá um ok lá para que a conversa esteja registrada. Então, assim, a tecnologia ela vem chegando, o meio digital vem chegando na nossa vida e acaba que faz parte e você nem percebe que você não vive mais assim, né? Então, assim, hoje, o que é ruim? É você ir no WhatsApp, ter toda aquela conversa, às vezes tem uma pizzaria e ela tem que atender 5 pessoas. Ela manda o cardápio para uma e cada uma vai ter um tempo de olhar o cardápio, de mandar o endereço, falar o que quer, se quer mista, se quer que tire aquilo ou isso, né? Todas as situações. Então, no aplicativo Pedidos 10, passando o processo de cadastro, que é simples e confiável, tá, gente? Vocês podem confiar na plataforma, nós seguimos todas as leis de proteção de dados do consumidor. Então, você pode colocar teus dados, coloca teu endereço ou mais de um, em casa, trabalho, e uma única vez. Então, os próximos pedidos é tudo mais fácil. Então, eu entro na pizzaria, compro uma pizza, ali tem um lugar de observação, sem tomate, com isso, com aquilo. Quando você tem um cardápio que o estabelecimento ele se empenha mais, você consegue deixar opções de clicar. Então, eu nem quero digitar, entendeu? Um exemplo, carne ao ponto, mais para menos, mais para mais, eu posso deixar clicado e a pessoa não precisa nem digitar, porque aí agiliza o processo. Então, um pedido que muitas vezes leva 20 até 30 minutos para você fazer no WhatsApp, você faz em 5 minutos com pedidos 10, até menos. Quando o usuário ele é rápido, ele consegue. E a plataforma está sempre desenvolvendo para que fique mais fácil. Tá? Existe esse estudo dentro de aplicativos, vocês com tráfego, vocês sabem que existe, que faz o usuário clicar, saber, e com isso os programadores eles trabalham para estudar aonde é que está uma dor do possível cliente. Então, um aplicativo de Pedidos 10, né, e ele é para poder facilitar o seu delivery, pedir mais rápido como consumidor final. E aí entra uma outra grande vantagem. Com o único aplicativo, nós temos diversos estabelecimentos, que vai estar ali, então é a hora que fica legal. A hora que eu entro,
e estou ali comendo coisa, testando uma coisa nova. Aparece um estabelecimento novo, ele vai ter um destaque ali. Então, assim, você está numa rede social de comida. E que tipo de negócio dá para trabalhar com Pedidos 10? Apenas restaurantes ou tem outros segmentos? Não, dá para trabalhar diversos segmentos, né? Hoje, como a gente está começando em Tailândia, a gente tem aí a nossa diversidade é um pouco menor. Mas hoje em Tailândia a gente tem um segmento que a gente não tem em Jacundá, que é farmácia, né? Então assim, já é um diferencial. Porque eu brinco que eu vou jogar aqui a situação para a mulher está com cólica, não tem ninguém para comprar o remédio para ela. Ela não vai sair da casa dela, ela consegue ali pedir pelo aplicativo, chega na casa dela, maravilhoso. Então vai além de comida, né? Então a gente consegue colocar... agora eu volto para Jacundá porque lá tem um pouco maior a questão de segmento, né? Então eu consigo colocar conveniências, farmácias, como eu citei, açougue, lojinha orgânica. Então, por exemplo, lá em Jacundá a gente tem uma lojinha que chama lojinha orgânica e literalmente lá é tudo orgânico. Então é tomate, então se encaixaria verdurão. Então são coisas para facilitar mesmo. Que é um box da feira, né? É uma lojinha da feirinha. Vocês têm uma feira aqui que o cara tem tudo ali, tem produtos produzidos na própria cidade e aí ele disponibiliza dentro do app. Lá tem galinha caipira já abatida no ponto nessa lojinha. E aí o cara tem os clientes dele, né? Então assim, com o aplicativo a gente brinca que a pessoa só precisa ter visão de negócio, porque dá pra gente trabalhar muitas coisas. Então vai além de só comida em si, o delivery ali, o hambúrguer, a pizza, vai além. Lá eu tenho perfumaria, então assim, dá para colocar bastante coisa. Pet shop. Tem pet shop, então assim, para comprar ração, remédio para o cachorro, né? Então assim, dá pra gente inserir vários tipos de negócios. Lojinha de maquiagem, dá para colocar também, porque assim, teve uma vez me falaram, eu quero colocar loja de roupa. Por que eu acho que não? Loja de roupa, sapato, porque são coisas que você precisa provar, né? Agora, coisas que você já sabe o que você quer é muito mais fácil, né? Então assim, porque dá para você colocar vários tipos de negócio e a gente brinca que é literalmente uma vitrine, né? A plataforma lá é uma vitrine, então lá está disponível várias coisas. E aí você só precisa ter usuários, e usuários a gente tem. Então você só precisa realmente ter a visão do negócio. Eu percebi que aqui em Tailândia tem muitas docerias, que inclusive hoje o nosso maior número de parceiros são pessoas que vendem bolo, doces, porque aqui tem bastante. E aí, então, dá pra gente brincar e colocar vários tipos de negócios dentro da plataforma, né? Eu costumo dizer hoje assim, é um delivery de tudo. Essa é a diferença do Pedidos 10 para outros concorrentes. E digo mais, tem players grandes do mercado que começou a olhar para dentro desta marca como está a plataforma. Então, assim, muito vai do que você está pensando para colocar para vender. Então, você tem que trabalhar o produto. É um produto que é feito para delivery, porque muitas vezes eu trabalho com bolos e o bolo ele é pré-encomendado, é de aniversário e tudo. Só que, aquele sabor é uma delícia. Eu só vou comer ele no dia de aniversário, no dia que for aniversário de alguém? Não. Então, se eu consigo fatiar ele, bem embalar e ficar de fácil, né, para chegar a delivery, pronto, tem um novo produto. E aí eu como uma confeitaria de renome que só vendo com encomenda, trabalhar um produto que possa chegar na casa das pessoas. E aí é que está o negócio. As pessoas querem isso, né? Consumir e às vezes fora de momento. Eu não quero comer esse bolo delicioso dessa confeitaria só no aniversário. E aí eu fatio ele, coloco em camadas menores e vou disponibilizar lá. E aí é que está. Nós da equipe Pedidos 10 já temos essa essência do nosso negócio antigo, que é tentar sempre engrandecer os negócios que chegam até nós. Sim. Então, é chamar a gente, conversar com a gente, porque a gente não vai dar para trás, a gente vai buscar chegar lá. Um exemplo é a Farma Sem Vergonha, né, que já está lá disponível no delivery do Pedidos 10, que são produtos que as pessoas têm vergonha de comprar na farmácia, mas querem, né? Então foi um player grande daqui de Tailândia,
comprou a ideia e a gente acabou startando primeiro do que a farmácia mesmo, porque é muito produto, então demora um pouquinho. Mas a ideia é essa. Então, vamos dar uma vitrine maior para os produtos que ele tem custo para manter, que ele tem custo para ter, que muitas vezes a marca faz ele comprar algumas coisas que não tem a saída por conta da vergonha, mas ele tem que comprar junto para ter outros produtos, né? E aí a gente vai estamos criando esse mercado dentro do Pedidos 10, que é para alguns produtos que vai ter ali um preservativo, vai ter um teste de gravidez, coisas que igual eu falo. Na nossa época eu brinco com ela, assim, quantos eu não comprei e eu ia nas farmácias escondidas até ter certeza que... Como a gente era conhecido assim, vou procurar farmácia lá no final da cidade e comprar um teste de gravidez. Eu vou fazer uma pequena observação que foi colocada aqui. Eu acho que assim, o principal ponto do Pedidos 10 é a praticidade. Isso. Então, assim como veio para ficar as lojas de conveniência, que chega a ser conveniente para a pessoa ver, eu ir num supermercado maior, mais distante, uma loja mais conveniente para que ela fica mais próxima da minha residência, enfim. Sim, exato. Eu vejo que o Pedidos 10, ele pode absorver qualquer tipo de serviço, de produto. Por quê? É só que a pessoa imagina que eu consigo entregar um bolo com qualidade, no caso para o cliente, e aí o Pedido 10 leva, igual você comentou. Eu não imaginaria, não tinha pensado no que ela comentou, a respeito de uma cólica, e a moça está sozinha em casa. Sim. E ela fez a ligação exatamente por isso, porque é prático, e lembrando, ela não tem como sair, lembrando, uma mãe solteira está em casa com a criança, ou então fralda. Precisa de fralda, que é uma coisa com urgência. Sim. Então, essas situações levam ao empreendedor, ao empresário, enxergar esse cliente e poder levar o produto com praticidade para casa do cliente. Então, eu creio que a praticidade do Pedidos 10 Sim. é o principal ponto do trabalho de vocês. Isso exatamente. Praticidade para o empresário, praticidade para o usuário final, né? E também a gente fala que é uma tríade. A empresa, o usuário e o entregador. São três o nosso ciclo, né? Onde a gente trabalha esses três. São os pilares hoje do nosso negócio Pedidos 10. São esses três pilares. Então, a gente trabalha de maneira que a gente consiga deixar os três felizes. O empresário, o cliente final, que vai receber o produto dele, e o entregador, porque ele está ali trabalhando. Hoje a gente tem, lá em Jacundá, pessoas que realmente trabalham só com isso. Fizeram de realmente ser o motoboy. Vestiu a camisa, a profissão de motoboy, e realmente trabalha só com o Pedido 10. A gente tem pessoas que de dia trabalham alguma coisa e à noite é entregador, para complementar a renda. Mas temos pessoas que realmente vivem só disso. Tornou a profissão dele. Então a gente trabalha aí com essa tríade, né? Isso. E a gente quer deixar todo mundo feliz. Maravilha também. E a gente está falando bastante, começou a puxar esse assunto do empresário. Então fala pra gente como é que a pessoa que tem um interesse em colocar o seu negócio dentro da plataforma do Pedidos 10, o que ela tem que fazer, como é que ela faz para buscar isso, como é que ela faz para integrar, para vender dentro do Pedidos 10? Primeiro, é igual o Maurício falou, né? Ter a visão, olhar para dentro do seu negócio ali e falar assim, não, eu acho que isso aqui dá para eu trabalhar dentro da plataforma. E chamar, a gente tem um contato do Pedidos 10 hoje, né? Onde a gente consegue tirar dúvidas, né? De falar como funciona a plataforma, em que sentido, da pessoa enviar o cardápio dela, enviar os dados dela para a gente fazer esse cadastro, né? É bem tranquilo, né? Hoje a gente trabalha com as taxas mais justas que tem nesse ramo de delivery, né? Nós trabalhamos com as menores taxas. Hoje você pega aí, como o Thiago falou, um play maior, tem as taxas um tanto quanto abusivas, né? E hoje a gente trabalha de uma maneira em que o pequeno empreendedor que está começando consiga, né, trabalhar com uma taxa justa quanto o grande. Eu falo que antes de eu trabalhar com o Pedidos 10, eu trabalhei no Sicredi. O Sicredi é uma cooperativa, né? E lá eu aprendi muito de vender, de conversar lá. Eu peguei muito disso lá, né? E de fato olhar para o pequeno
empresário e o grande empresário. Enxergar potencial também no pequeno, porque atender o grande é muito fácil, ele já está grande, né? Eu já sei o potencial dele. Agora o pequeno, eu preciso estar ali um pouco mais, trabalhar um pouco melhor ali com ele. Eu falo que lá eu consegui absorver exatamente isso. Ele brinca que eu gosto de conversar e eu gosto de dar ideias, eu gosto de ouvir, tá, me fala aqui o teu negócio, vamos fazer assim, o que você acha de a gente fazer essa campanha, essa promoção, a gente vai conseguir trazer pessoas para conhecer, porque o grande a maioria já conhece, mas o teu produto aqui, que é pequeno, você está começando agora, as pessoas não conhecem. Qual que é o produto ali que você acha que vai ser o seu carro-chefe, que você faz ali de melhor? Não, é essa fatia desse bolo aqui. Não, então vamos trabalhar ele, vamos colocar ele em destaque. Então assim, na plataforma a gente tem esse relacionamento, sabe? Eu gosto de ter esse relacionamento um pouco mais junto mesmo, conhecer a dor do empresário ali, do pequeno empresário que está começando. Não, então vamos fazer isso aqui para deixar ali um pouco, dar essa visão para o teu negócio. E hoje na plataforma a gente consegue fazer isso, a gente consegue. E toda vez que chega um estabelecimento novo na plataforma, a gente sempre faz um negócio diferente no Instagram, né? Eu gosto de dizer, chegou um estabelecimento novo, gosto de colocar lá a loja, porque eu gosto de dar esse destaque. Isso é bom pra gente, é bom pra ele, e eu falo que é um dos nossos diferenciais também em relação a estar dentro da plataforma. Nós gostamos de dar esse destaque para quem é nosso parceiro. Então, vamos lá, o que você quer fazer hoje? Estou pensando em fazer uma promoção, mas eu não sei o quê. Então a gente vai fazer assim, assim, assim. O que você acha? Topo? Topo. Então peraí, vem cá, vamos gravar vídeo e fazer assim. Porque eu falo também que hoje o diferencial de você ter uma empresa é você também colocar o rosto da sua empresa. Hoje a gente percebe que grandes empresas, o dono, o CEO, está lá mostrando seu. Já não é. Os influenciadores é legal, mas é ainda melhor quando você coloca o seu rosto na sua marca. Quem é o Pedidos 10? Hoje o Pedidos 10 somos nós. Então, não é só o influenciador que está lá divulgando a marca, somos nós. Então, conhecer quem está por trás e com quem você está conversando, né? Porque poderia muito bem a gente chegar na cidade e realmente focar só em ficar no off, vamos dizer assim, jogar tudo para os influenciadores fazerem tudo. Mas eu acho que esse foi o nosso diferencial lá em Jacundá. Foi o diferencial que a nossa franquia ficou encantado com a gente, porque nós decidimos tirar as fotos para colocar nas propagandas, nos outdoors. É o meu rosto, é o rosto dele, é a minha filha, é o meu pai. Então, assim, lá na fachada, se vocês olharem lá no posto onde é a nossa sala, somos nós, né? Então, assim, e pessoas gostam de trabalhar e se relacionar com pessoas, né? Então, quando você manda uma mensagem para saber da plataforma, como funciona, é comigo que você está falando, é com o Thiago que você está falando, é com o meu irmão que também está nessa. Então, assim, são pessoas trabalhando com pessoas, não é nada robotizado. Então, assim, eu gosto desse relacionamento. Então, é um diferencial que outros concorrentes não têm. Então, estabelecimentos, donos de empresas que você tem essa visão para colocar dentro da plataforma, esse é o nosso diferencial, relacionamento. Coisa que outras plataformas não têm. É realmente você só pega a sua loja, coloca lá dentro, paga as taxas. Tem empresas que não fornecem a entrega e nós fornecemos, nós temos um time de entregadores. Então, assim, é o diferencial. E eu falo que, além da praticidade, o Pedidos 10 é muito isso, relacionamento. Então, é relacionamento com o cliente. Nós temos lá no aplicativo o canal de suporte, ou não estou conseguindo cadastrar meu endereço, sabe? Então, a gente tem muito disso. Por quê? É igual eu falei, é uma tríade, a gente quer que todo mundo seja bem atendido. E é isso. Maravilha. Bom. Qual a maior vantagem que o lojista ganha com o Pedidos 10? Eu vendo bolo e eu comecei a pensar que, poxa, eu poderia aumentar as minhas vendas se eu contratasse o Pedidos 10. Qual a maior vantagem que esse cliente ganha? Tu falou já o principal ponto, aumento de vendas, né? Uma coisa que é interessante dentro da visão que eu tenho hoje em relação ao estabelecimento, que ele já é conceituado, ele já tem um delivery, ele já tem a sua saída, o seu mercado, a sua clientela, mas é que a gente costuma agregar. Ou a gente pega um usuário dele que comprava pelo WhatsApp e consegue trazer ele para dentro da app, ele continua comprando,
por dentro do aplicativo. E aí vem uma vantagem que é a facilidade, porque o cara que está no WhatsApp, eu falo, vocês têm, né, estabelecimento, vocês sabem como é. Coletar aquelas informações para pedido leva um bom tempo e aí chega um momento que se você se pega um horário de pico, que tem muitos clientes, alguém sai mal atendido, você fica, tem que tem um acúmulo de informação e vira uma bagunça. Então tem essa questão de pegar um usuário que já é cliente e trazer e facilitar, porque o pedido ele já só imprime, tem que ser produzido e despachado. Mas existe uma situação de alavancar essas vendas. Eu tenho um player em Jacundá, que ele é um dos maiores lá, que ele tem 4, vamos lá. Ele tem um estabelecimento, ponto físico, né, que ele já vende, ele tem sua clientela. Ele tem o delivery dele próprio, ele tem o delivery com o nosso concorrente e com a gente. E esse cara, sim, ele tem uma visão diferente para o negócio. Ele fala, tem estabelecimentos que ele se escora no Pedidos 10 e quer que a gente literalmente faça tudo por ele. Já esse cara fala diferente, eles não estão fazendo, eu não estou fazendo favor para o Pedidos 10, né? Ele é meu parceiro. E aí é onde está. Quando a gente entra, nós forçamos uma melhoria no mercado, porque concorrência faz isso, e hoje ele tem vantagens. O delivery dele apertou, o entregador não dá conta, com a nossa automação ele consegue jogar o delivery próprio dele para o nosso entregador, entendeu? Então ele já tem essa situação de folgar aquele trem que está apertado num dia de pico. E outra situação é a questão que quando o dele está fraco, às vezes o nosso está forte, né? Quando o estabelecimento dele, o salão está vazio, os delivery estão bombando. E é muito isso. Então assim, você ter canais de venda. Aqui na nossa região, por sermos do norte, nós sofremos muito com o tal do marketplace, vender para o Mercado Livre tudo para fora. Porque tem de lá para cá, já fala que o frete grátis é só para regiões, exceto o norte. Então imagine a gente querer vender para lá. Só que são dores que a gente já tem que começar a repensar para nós como empreendedores também falar, poxa, será que a gente não consegue pôr o marketplace? Se eles não querem vender para cá, porque a gente não consegue a gente vender para cá, né? E facilitar essa dor. Então tem essa situação de ter mercado. Então o Pedidos 10 ele vai alavancar, ele vai ter um novo mercado. Em Jacundá nós temos um valor que corre por semana. E é incrível como esse valor ele não baixa. Somos regiões do estado do Pará que é sazonal, depende muito de prefeitura, né? Então assim, geralmente do dia 27, lá é 28, 27, corre o pagamento da prefeitura. Até o dia 15 rola um dinheiro. Passou dali já começa, só que é isso que eu estou falando. Diminui as vendas e tal, baixa o valor do ticket. Aí que tá, o ticket de R$60 cai para 38 nas compras, mas no final de tudo dá o mesmo valor na semana. Então aquele valor está correndo ali na plataforma. Quem vai pegar esse valor? A fatia da pizza? Quem ligar o app, quem tiver promoções, que tiver fidelidades, algo agressivo. Ou então eu só tenho certos valores de promocionais nesse período que baixa o ticket. Então assim, o valor está lá. E isso é uma informação que nós do Pedidos 10 conseguimos já chegar e falar para o estabelecimento. Cara, tá lá o dinheiro. Às vezes ele fala que está devagar, que poxa, está parado o mercado assim. Tá, mas o dinheiro está acontecendo, as pessoas não param de comer. Às vezes ela só deixa de comer no hambúrguer melhor da cidade para comer o ratão, né? Então assim, é aí que tá. Então, aí entra uma sacada do aplicativo. Um estabelecimento, uma entidade, ele pode ter 4, 5 lojas. Então ele pode ter o seu hambúrguer artesanal e o seu hambúrguer, o ratão lá, o podrão, que as pessoas compram mais em conta, vindo da mesma cozinha.
O custo operacional já está tudo ali. Maurício, que faz muito cálculo, que é onde eu tento futucar nele ali nas nossas negociações, é assim, você já tem o custo, você já tem aquela pessoa que vai ter que estar lá vendendo ou não vendendo, você vai ter que ter ali toda aquela, né, a geladeira, todos os produtos. Então é a hora de você saber, eu vou ofertar tudo na mesma ou eu vou ter um outro estabelecimento para estar fazendo esse jogo com o ticket menor. Então assim, a gente consegue dar horizontes para várias situações para o cara continuar vendendo. Tá. Tiago, a gente entrou vocês entraram rapidamente na questão que eu quero aproveitar para a gente levantar e destrinchar um pouquinho mais, que é a questão dos entregadores. Sim. Falar que hoje você já tem em Jacundá entregador que vive disso. Sim. Né? E como é que vocês enxergam esse impacto que vocês têm, não só para o lojista, mas para o cara que é entregador, que vocês estão fazendo geração de renda para ele? Hoje o que acontece, né? Lá em São Paulo, cidades grandes, Belém deve ter também, existem pessoas que construiu a sua vida social, construiu a sua vida, né? Adquiriu casa, né? E vem crescendo, educa filho, sendo motoboy, é uma profissão. Na nossa região, era um mototáxi e parava ali, né? Então assim, tem essa questão da gente ensinar para as pessoas que é uma profissão. Então, é doído, porque eles às vezes não entendem que é na quantidade que vai ganhar. Então eles já querem fazer 2 corridas e tirar uma diária que o cara tiraria sendo um repositor de mercado, alguma coisa do tipo, frentista. Não é assim, né? Então é na quantidade, o cara faz o tempo dele. Então a gente vai conversando, vai mostrando, vai tentando abrir a mente. Tem pessoas que não nasceu para isso, mas é uma profissão. Né? Lá em Jacundá hoje, com um público bem menor que Tailândia, existe motoboys que tira entre R$1.000 a R$1.300 por semana. É um valor bom para uma cidade que tem um custo pequeno. E aí é que tá, R$1.300, R$1.200 por semana em Jacundá é muito melhor que Marabá, porque o custo de vida em Marabá é mais alto, as despesas são mais... Então assim, aí é onde já tem profissional, que é o que eu falo, tem um colega nosso lá que ele é nosso entregador, é um motoboy exemplar, que ele já rodou em Marabá e hoje ele está muito feliz. Ele foi um dos caras que abraçou, ele foi o nosso 02, motoboy 02 e está até hoje com a gente. E assim, hoje ele fala, porque lá no começo foi difícil, lá ele fazia uma entrega, coitado. Ele ia lá para o escritório e ficava parado, depois, meu Deus do céu. E, então assim, mas vai acontecendo, o volume vai acontecendo e hoje o cara faz essa grana por semana, fora os por fora, que ele também, porque essa que é a questão do motoboy, ele é motoboy, então se tiver outra situação, ele vai fechar negócio, né? Ele vira um autônomo, e aí ele tem essa questão de ganhar, e ele falou, Thiago, é muito melhor, então que bom que vocês conseguiram fomentar um negócio dentro de Jacundá. Ele fala, porque hoje eu consigo manter a profissão que eu tinha, que eu gosto, que eu escolho o tempo, o horário de trabalhar, entendeu? Ele tem o time dele e ele fatura bem dentro de uma cidade que tem um custo de vida bem menor. E Tailândia, para, né, os motoboys que estão querendo entrar, os que já estão já com a gente, tem essa questão, o custo de vida também não é tão alto. Quem sabe, quem já passou por Paragominas, por Paraupebas, Marabá, já entende o custo. Já aumenta. Aqui você ainda tem uma pop, uma motinha, você desenrola a cidade. É muito melhor, eu estou para comprar uma moto aqui. Então assim, lá em Jacundá, então assim, o custo de vida, por ser barato, ter opções de alimentação em conta, moradia em conta, o cara que faz lá em Jacundá aqui vai ser bem mais, quando o negócio engajar, eu acredito que o cara possa fazer esse valor, é óbvio que vai exigir dele, mas em 3, 4 dias. Porque dá uma média de 260 pedidos entregues, com uma taxa menor lá em Jacundá. A taxa mínima lá é R$4, aqui é 5. E lá não tem taxas acima de R$8. Tem que ser muito longe. Aqui uma Vale, por passar na rodovia, até é interessante o cliente entender que a periculosidade disso aqui é curto o espaço, mas é um movimento muito grande, tem muitos caminhões e máquinas pesadas passando nesse trecho entre aqui o centro e a Vale. Então exige um reconhecimento da peculiaridade para a entrega. Então assim, querendo ou não, tem taxas maiores. Então o cara, se ele fizer uma média ali de 40, 50 pedidos
com essa média de R$6 que vai ficar aqui as taxas, ele vai fazer uma grana muito boa em 4, 3 dias, né? E aí é onde vem, igual eu falo, o profissional, ele vai se profissionalizando, ele vai ter a moto dele que ele quer curtir, que ele quer enfeitar, bonitinha, mas às vezes ele tem que ter a moto que é econômica, né? A moto que é para entrega. Então vai surgindo. Hoje, o Pedidos 10 ele está movimentando, ele está aquecendo o ramo do marketplace / delivery de alimentos. Mas amanhã ou depois a gente já tendo a rede funcionando, pode entrar os motoboys de baú. Aí é onde o cara vai pegar peça, levar ali numa sede aqui próximo, entendeu? Fazer o processo de tintas automotivas, levar de onde faz a pigmentação até a lanternagem e todo esse processo. Se a gente quando entra no Marabá da vida, você já vê. Tem uma empresa de pigmentação famosa lá, de tintas. Você pode entrar ali entre Morada Nova e a entrada de Marabá, né, quando você entra, o que passa de motoboys baú é absurdo. Por quê? Exige. Então, colocar alguma coisa na van, retirar, levar, vai vir isso ainda vai entrar no mercado. Então, para os motoboys... Isso, para os motoboys, assim, a gente vai estar fazendo o mercado para ele virar profissional do ramo. Hoje a Uber já tem um serviço parecido, né? Sim, a Uber já faz o de documentos, né, essas coisas do tipo. A 99 ela tem, mas ela está no food também, então ela está entrando nesse mercado. Inclusive, é uma briga gigante que está acontecendo nas cidades grandes, né, em relação a marketplace, e a gente tem que acompanhar, a gente tem que ficar por dentro disso aí. Com certeza, isso é muito bacana. E o que o cliente ganha ao fazer uso do aplicativo? Eu gosto de falar que o nosso diferencial é que também é um dos fatores que fez com que a gente crescesse muito rápido em Jacundá, são os benefícios que a gente consegue trazer. Então a gente sempre traz promoções. Então, não é porque a gente está chegando agora na cidade que a gente está fazendo bastante, mas a gente já trabalha com isso lá em Jacundá, então a gente gosta de fazer promoções, cupom de desconto, frete grátis, né? Hoje a gente tem o cashback ativo, então cashback você comprou, você tem uma parte ali do valor que retorna para você, então você consegue converter como desconto na próxima compra. Isso é maravilhoso, porque quem é que não gosta de um desconto, né? E aí eu brinco, né, com os estabelecimentos que o nosso diferencial é exatamente esse. Uma parte daquela comissão que a gente tem dos estabelecimentos, parte daquela comissão a gente reinveste na plataforma. E porque nós precisamos dos usuários para fazer a plataforma girar, para os estabelecimentos ter vendas. E com isso a gente pega uma parte dessa e reinveste na plataforma. É cupom, é promoção, então hora ou outra a gente faz campanha, campanha de inverno, de outono, de verão, porque como nós somos uma franquia, a gente consegue trabalhar campanhas nacionais e campanhas, né, regional. Nossa, né, aqui em Tailândia e Jacundá. Então assim, cupons a gente sempre está tendo, frete grátis, então assim, é o nosso diferencial, né? A gente reinvestir parte. Poderíamos muito bem só pegar a nossa comissão e pronto, acabou, não, mas a gente gosta exatamente disso, para fomentar a plataforma, né? E os usuários, né, gostarem e comprarem mais. Muitas promoções. Essa questão do cashback acho que é a mais atrativa, por conta que às vezes você faz um pedidozinho de R$60, não, compra uns R$60, né, ali de alimentos, e aí você adquire R$1 de cashback, um e pouco. Aí, ou seja, na próxima compra, aquela taxa de 6 já fica por 5, porque você já consegue fazer o desconto, né? Fora descontos de R$10 e de vários outros cupons que aparecem. Mas é uma das formas de ter, né, um reconhecimento ao cliente, mas a gente sempre está buscando inovar e impressionar. Então, o hambúrguer de R$ 9,99, ele foi famoso, assim, fez um alvoroço aqui. Nós trouxemos uma pessoa que tem uma qualidade. Então, assim, o melhor de tudo, do feedback que a gente teve com aquele lançamento, é depois encontrar as pessoas e falar, cara, a gente imagina que ia vir um trem, por R$ 9,90 ia vir um trem, assim, comível, né? Uhum. Só que, cara, tava muito bom, muito gostoso, né? Qualidade foi o principal. Então a gente fechou com ela e falou, a gente quer o teu hambúrguer, mas eu vou vender ele por R$ 9,90. Então os custos teve.
e a gente entregou um bom produto. E é isso aí, então a gente sempre pensa nisso, desde a promoção a gente quer impactar o cliente. Tá? Então existe uma promoção que a gente fez em Jacundá, eu acho que é até interessante lançar aqui, que é de 1 ano de delivery grátis. A gente vai fazer. Que a gente vai fazer, né? E como que ela funciona? Ela vai já trazendo para a rede social. Então quem comentar lá no post, na publicação, marcar alguém e ter um pedido na plataforma, ele vai poder concorrer, a gente faz um sorteio a 1 ano de delivery grátis. Poxa, como que funciona? Aí que tá também a sacada, né? Big Brother, essas coisas aí, a gente entende depois. No termo dessa campanha, é bem simples. Seria por mês um cupom de R$50, que dá R$600 no ano. Então todo mês a pessoa que ganhar, ela vai dar um oi pra gente e falar, olha, eu quero resgatar aquele cupom meu que eu ganhei na promoção. Então todo mês ela tem um cupom de R$50. O que a gente pode ver é que para Tailândia a gente pode fazer um valor um pouco melhor, né? Tailândia tem um ticket maior, tem pizzas com valores mais avantajados. Lá em Jacundá tem essa questão do mercado ser mais barato. A gente pode até trabalhar um cupom melhor. Inclusive, a gente sempre gosta, no nosso Instagram, de estar fazendo essas brincadeiras. Então, assim, eu até falo para as pessoas seguirem o Instagram, porque a gente sempre, vez ou outra, a gente faz Existem um promoções negócio específicas para no Instagram, né? No dia da inauguração, eu não postei, mas eu falei para os entregadores, olha, quando vocês entregaram, eles falam, se você postar e marcar o pedido deve, você vai estar concorrendo a um cupom de R$100. Então, muita gente compartilhou. A gente teve o ganhador, ele compartilhou, foi sorteado e usou o cupom de R$100 dele. Então, assim, a gente tem essas brincadeiras, entendeu? De realmente fazer algo ali voltado para a rede social. Então, quem quiser estar por dentro tem que seguir as nossas redes sociais. Com certeza, muito bom. E vocês já perceberam uma mudança no comportamento do consumidor depois da implantação da plataforma? Vocês podem falar tanto daqui de Tailândia, que é mais recente, quanto lá de Jacundá, que já está mais maturado. Perceberam que o comportamento do cliente já mudou depois que vocês implementaram o Pedido 10? Sim. Uma situação que no Pedido 10 foi um estabelecimento que notou e falou pra gente, que em questão da avaliação do estabelecimento. Então, hoje, quando a gente coloca um estabelecimento novo, ele não tem avaliações, não tem comentário, não tem estrelinha. E isso julga muito a decisão do próximo comprador. Sim. Então, assim, é uma coisa que eu falo para os estabelecimentos, zelar pela embalagem, zelar pela alguma coisa que vai fazer o cara sentir a vontade de avaliar. Porque no final do pedido tem essa situação. Então, o que aumentou o comportamento? As pessoas que comentam, deixam... às vezes tem gente... Eu só dou as 5 estrelas, não comento. Né? Eu sou muito assim, vou escrever e tal. Só que tem pessoas que fazem texto. Falam do que estava bom ou do que está ruim. E aí... onde o estabelecimento ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que saber aceitar a crítica e também saber como levar as notas de alto valor. Esse estabelecimento ele começou a analisar lá a questão não sei se foi assim perfeccionismo dele, de querer ter uma boa nota, ou se realmente ele já tinha uma visão. E aí ele começou a trabalhar para que tenha sempre notas altas. A plataforma ela tem um tempo para poder ir substituindo as notas pela outra. Então, se você ganhar notas altas por uma certa quantidade, dificilmente uma nota 1 vai te baixar para 1. Você vai ficar com 5 ou 4.9, vamos supor, por causa da quantidade. E aí ele foi recebendo notas boas, e um dia ele recebeu um comentário. A nota não foi baixa, mas teve um comentário. Falou, olha, a massa está muito grossa da pizza dele. E aí ele pegou e falou, Thiago, e as pessoas leem? Aí eu falei, lê mesmo, tal? Não, leve em consideração. Por quê? Porque eu tive vários outros pedidos, na observação do pedido, olha, mano, vê aí para essa massa vir fina. E ele falou, então as pessoas se baseiam no que está lá, na pontuação e no comentário. E aí eu comecei a analisar, comecei a ficar analisando e olhar diferente para comentários e para notas e para os estabelecimentos bem qualificados.
E vou te falar, realmente faz. Teve estabelecimento que no começo, que é aquele que fala assim, tá no pedido 10, ele se vira, eles não sabem nem que... Tem muito isso das pessoas que aproveitam que ele não vai dar a cara e só colocar uma logo e tal, e ninguém sabe quem é que tá, de onde está vindo. E aí essa pessoa botou um lanche, não se importou com a embalagem, e aí de 5, você começa ou zerado, você já pega ali, se pegar uma nota 5, já vai ficar 5, e aí vai qualificando. Muito rápido ela foi para 2 e alguma coisa. Aí foi um suicídio dentro da plataforma, nunca mais vendeu. Aí é melhor você se reinventar, criar uma nova logo e entrar de novo na plataforma, às vezes com o mesmo produto, entendeu? Mas isso aí é uma situação que mudou. É igual nós, que somos antigos, a gente pegou o Mercado Livre lá no começo, quando só vendia peça de computador de coisa desmontada. Não era coisa nova. Hoje você faz feira no Mercado Livre. E aí a gente tinha que ficar veaco, porque às vezes o cara mandava uma pedra, né, na caixa. Então a gente olhava muito comentário e tudo. E isso aí não se perdeu. Dentro do aplicativo é uma questão muito importante para o estabelecimento estar de olho. Então, às vezes, igual eu falei, tem um time que começa a pagar as notas altas. O cara se viu ali, pegou a sacada como estabelecimento, o que ele faz? De tanto em tanto tempo, ele manda um mimo na mercadoria, manda um docinho de goiabada, alguma coisinha, um bilhetinho, porque assim vai fazendo com que você esteja sempre ali bem qualificado, né? E aí isso interfere nas suas vendas. Como vocês enxergam o mercado de Tailândia na área do delivery? Grande. Tem um potencial enorme aqui. Ela é uma cidade que tem seus 100 e poucos mil habitantes e ainda não está explorado, né? Eu noto, sabe uma coisa que eu noto muito? É a retirada de pizza. Em vários lugares que tem entrega. Então, assim, existe muito isso. E o delivery, cara, ele é um trem que prega, bateu, você sentiu, você vai pregar, você vai usar. O que eu vi é que, de fato, que é do que a gente veio, né, para sanar, é justamente o entregador. Por isso tem muita retirada, porque demora, né? Isso. O que a gente ouviu muito, não da parte dos estabelecimentos, mas dos próprios usuários, porque a gente quis entender essa parte, né? Tem uma dor a dor da espera do cliente. Tem uma dor do bairro Vale, por exemplo. Porque é longe, então, às vezes o entregador, vou agora para a área do entregador próprio, ele precisa fazer uma rota gigantesca, então quem é o último a ser entregue, o último pedido, vai vir frio, vai vir demorado, e isso não é culpa do entregador e não é culpa do estabelecimento, porque o estabelecimento ele não tem condição de ter 4, 5, 6 entregadores, né? Então, por isso que a gente também enxerga como muito grande o potencial aqui, justamente por isso, porque a gente veio também para sanar essa dor do estabelecimento. Então, hoje os nossos entregadores, eles não saem com 3 pedidos, 4 pedidos, justamente para que chegue num prazo legal, para que o cliente não tenha que esperar tanto, né, a entrega, e ele não precisa rodar a cidade inteira para chegar no último ser o mais prejudicado. Não. Então, a gente tem uma equipe um pouco maior, justamente como são vários estabelecimentos, para essa dor ser sanada. Quanto mais crescer essa demanda, essa dor ela vai diminuir por conta aí entra a tecnologia. Que se eu limito o entregador a 2 pedidos, no máximo, e ele pode até pegar 4, desde que vai para o mesmo, isso aí é a IA, a automação trabalhando. Então, ela vê pela localização que é para o mesmo rumo, aí ela joga. Hoje, tem estabelecimento que quer pôr 5 lanches dentro de uma bag e, tipo assim, é uma imensidão dessa cidade, né? Então, assim, o potencial é gigante. Então, tem essa dor de ter que mostrar para os usuários que ainda faz a retirada, que o delivery vai ser mais ágil, né? Eu estipulo que aqui a entrega ela vai ficar em torno de 20 minutos, porque tem um trânsito. Nossa travessa aqui, né, travessia de lá para cá ou para vir, ela é ruim. Um carro para poder entrar ali não tem vez. Isso. Então, assim, tem isso. Então, a gente até já jogou um mínimo da entrega 20 minutos, tá? Um pouco com folga também. Mas, assim, quando tiver a plataforma com bastante movimentação, o entregador que está indo para Vale, ele já pega o pedido da Santa Clara que está vindo para o centro na volta. Então, assim,
existe isso do ecossistema ser construído e ficar bem interessante. O cara que está indo para Vila Macarrão, ele pode coletar ali a American Burger ali na Pará, né, que está próximo já. Então tem essa questão, que o delivery aqui ele vai crescer muito ainda, mas muito, porque é uma cidade que tem um grande potencial, tem muito estabelecimento, tem muita comida boa, isso influencia também para o delivery, porque você fazer um marketplace e não ter produto bom, não gira. Né? Então, hoje a gente busca esses players. Né? Hoje tem campanhas que a gente não faz ainda, por conta que é interessante saber se a cozinha do estabelecimento dá conta. Voltando ali naquele lançamento, a minha maior preocupação era de flopar, né? E a segunda era de não dar conta. Então eu falei, vou escolher. Ou ninguém vai pedir demais. E aí foi quando eu falei assim, cara, eu não vou começo de mês nem a pau, porque vai... Aí eu falei, vamos... Aí escolhimos lá dia 22, aí depois, mas você sabe que o dinheiro some, né? Aí, pô, agora vai flopar então. Mas assim... No último dia que eu tava assim, já de short, todo carregando coisa, aí eu fui comprar um negocinho ali no Paraíba, e aí eu tô ali, eu topei uma pessoa que, a gente vai conhecendo as pessoas vão conhecendo a gente, né? Aí, é hoje, hein, 9,99, aí eu, hoje, já, isso no caixa. Quando eu saio na rua, que eu tô atravessando, aí passa um de bicicleta, já tô esperando ligar. Aí eu falei, pronto, vai dar certo. Não só em Tailândia, o povo já tá me gritando no meio da rua, então vai dar certo. Então, assim, tem essa questão, né? O delivery vai bombar aqui. Que a gente estipula, naquele dia de números, a gente vendeu todos os hambúrguer. Teve as pessoas que entendeu a sacada que era um por usuário e fez seus pedidos ali tipo assim, cada um pediu no celular e já adquiriu. Só que aí, tipo, teve gente que teve medo do hambúrguer ser pequeno, aí ele chegava, vende mais um, a minha filhazinha, não tinha celular para ela, nadinha. Aí eu falei assim, não, tá aqui. Então, assim, a gente vendeu aquilo tudo e estourou às 8 da noite. A gente startou mais ou menos 7 horas, mas às 8 horas a gente já estava fechando as vendas. Só era entrega mesmo ou retirada. Então, em 1 hora, vender 300 hambúrguer é muito louco. Entendeu? Então, o que eu digo eu conversei com um colega que é do Garagem Burger, venho conversando com ele, que ele já tem uma cozinha. E existem outros. Temos o Ari, temos o Ozaki, a gente visita os estabelecimentos, né? É uma das coisas que o vendedor faz, ele tem que estar observando tudo. E essa galera, num futuro, nós levando para você como que vocês vão impactar? Em um futuro, imagina, nesse mundo que acessar o cliente final é algo muito importante, é por isso que o Meta ganha dinheiro, porque ele cobra por isso. Recentemente, uma dor que vai ser para as listas de transmissões dos estabelecimentos, que hoje tem um cara que tem 5 listas de transmissão, ou seja, ele acessa mais de 1.000 pessoas com 2 cliques, passou a ser cobrado. Né? Hoje os estabelecimentos, um cara ali, um usuário, ele vai ter que pagar em dólar ali para estar fazendo esse disparo. Dentro do app, eu consigo mandar essa notificação para todo mundo. Então amanhã eu tenho um Ari ali e ele falou, cara, quero fazer uma loucura aqui, é aniversário do meu negócio e eu quero vender 500 hambúrguer em 1 hora. Com as nossas ferramentas, a gente consegue fazer um disparo para todos esses dispositivos que são cadastrados da região de Tailândia. A gente consegue dar destaque para na hora que a pessoa, ao clicar, já ir direto para o estabelecimento. A gente consegue fazer com que, ao abrir o aplicativo, o produto esteja exposto na frente dos estabelecimentos para dar um clique e vender. Então, assim, a gente acaba criando uma plataforma para que as estratégias sejam feitas e o cara atinja o objetivo. Porque, às vezes, vender um hambúrguer a R$ 9,99, vender de 3, 4, 5 é prejuízo. Mas, às vezes, vender 500 hambúrguer, ele não fica no lucro e é uma baita de uma propaganda para o negócio dele. Né? Então, ele tem um lucro, ele fica no 0 a 0, ele pode até ter lucro, dependendo de como ele
ele consegue fazer a operação dele, mas essa propaganda. O impacto que o hambúrguer a 9,99 fez dentro do Pedidos 10 naquele dia foi assim, foi muito foda. Eu fiquei muito feliz, eu não dormi não. Eita rapaz, que negócio bom! E assim, eu enxergo muito como vocês hoje estão dando viabilidade para muitas ideias e muitas coisas que muitas vezes o cliente quer fazer, o lojista quer fazer, ele não via como, né? E hoje o Pedidos 10 entra como alguém que consegue dar viabilidade, consegue concretizar aquela ideia do cliente. Isso. Vocês conseguem enxergar dessa forma também? Dessa forma, igual eu falo, tem uma palavra que foi um estabelecimento aqui que ele falou, tu gosta de vender ou tu gosta de ganhar dinheiro? Aí bateu na minha cabeça, eu fui refutando e pensando naquilo ali, eu falei, eu gosto de vender. Existem pessoas que gostam de ganhar dinheiro, e eu não, eu tenho que ter um negócio. Eu vou primeiro tentar resolver todas as dores com as minhas soluções, se eu não tiver solução, eu vou tentar buscar, para depois eu falar, ei mano, a implantação, ei, a mensalidade. Já tem gente, cara, que já entra cobrando, antes de trabalhar já está recebendo, então eu sou muito isso, então eu gosto de agregar. E eu tenho essa visão. E acho que é uma das coisas que dá mais essência para trabalhar. Hoje eu estou completamente assim, focado no Pedidos 10. Mas porque eu gosto de entregar. Eu gosto de chegar aqui no seu estabelecimento, conseguir resolver uma dor e entregar mais. E amanhã eu estou em outro. Mas se eu encontro no meio do caminho algo que eu possa valorizar mais ainda o seu estabelecimento, eu volto lá, tem a solução assim, assado que pode impulsionar. Então, sim, eu tenho essa visão e eu gosto disso. Nas minhas viagens que eu faço, que eu não deixo mais de fazer, que é ir para fora, a gente tem que ir, assim, ir para São Paulo, conviver. Então, assim, hoje eu tenho um ecossistema que eu consumo da minha área. Eu sempre estou instigando. Então, eu cheguei aí 2 anos antes procurando algo para entregar o que o Pedidos 10 está entregando hoje. Cara, eu ficava consultando, olhando as feiras. São Paulo tem feira toda semana de alguma coisa diferente, tentando encontrar algo do ramo. E é difícil, ainda não está assim, ainda não tem essa organização que junte tudo num lugar só, nesse ramo. Mas aí foi indo e aí quando a gente decidiu pôr o negócio, porque tem muito tempo que eu venho cozinhando, como eu ia fazer algo assim, quando a gente decidiu, a gente teve alguns players que a gente consultou, e aí o Pedidos 10, ele foi assim, igual eu falo assim, quando pegou o perfil, tu já mexe com o sistema, talvez seja interessante. A gente foi muito assediado. Aí já veio, assina aqui um contrato aqui de tal, franquia, vocês sabem como são, né? De interesse e tal, e já tentou amarrar a gente. E aí começou a esconder algumas coisas que não tinha, que poderia faltar para mim, que... Isso outras, mas assim, a questão é que na hora eles se interessaram no player. Só que se eu tivesse fechado com esses caras, talvez teria sido fatal para não dar certo. Porque o que o Pedidos 10, quando eu fecho o Pedidos 10, o leque de coisas que eles tinham na soft house da Dev 10 foi o que deu certo. Porque na hora que eu abro, eu falei, poxa, eu dei um tiro aqui num segmento e atingi vários outros que eu já até trabalho. E aí foi aonde eu consegui rapidamente montar uma forma de entrar em estabelecimentos e conseguir atender de várias dores, sanar e implantar o Pedidos 10. Porque só o Pedidos 10 talvez não tinha dado certo lá em Jacundá. Né? Eu consegui colocar outras soluções, integrar, que fez dar certo. Hoje, por exemplo, ontem, né? A gente tem um estabelecimento, meu parceiro, foi um dos primeiros que eu peguei, que é uma coisa que eu faço muito. Eu não tenho medo de investir, de gastar para poder aprender. Então eu peguei um cara que não ia me dar muito lucro, num segmento de delivery. Então assim, mas o que assim, ele vai pagar a mensalidade, vai me dar um valorzinho, só que eu estou mais pagando, porque eu estou tendo que tirar tempo para estudar o negócio dele e como eu vou ajudar ele. Só que ele foi fundamental para eu montar o projeto, que hoje virou o Pedidos 10. E aí ele é me doido. Ele assim, se você der uma ideia para ele, tá nem vendo. Aí ele tá com uma plataforma minha muito antiga, que tá obsoleta. E vem tempo que eu venho falando, vamos pôr essa e tal. Eu disse, não, mas vai aumentar custo. Eu falei, meu irmão, eu só vou pôr aí, depois eu quero tirar outro. Não vai ter custo não.
Só que aí eu falei, tu entra em contato com meus postos, meus meninos, vê se o cardápio tá ok, e aí a gente ajusta para poder lançar na semana que vem. Ele é doido, mas quando ele viu que tava top, o menino vacilou e colocou já o PDV no computador dele, ele já jogou o link ontem. Aí chegou no WhatsApp, bicho, tu não tá espalhando esse link já não, né? Aí tu tá mandando só para mim para testar, né? Ele, tô mandando, é para todo mundo. Aí quando ele mandou a foto da tela, mano, mas tu não pegou treinamento, nem nada. Ele, rapaz, tinha gente que nem pedia no link, tá pedindo, meu irmão. Então assim, ele não tem dó. Então assim, é isso que é o massa. Eu entendo a dor. Hoje, no ramo de estabelecimentos de restaurante, o nosso pior problema, como venda de software, é o empreendedor. Mas ele é foda na cozinha, muito bom mesmo de desenrolar, ter um bom produto. Mas ele não anota custo, ele não tem, ele não controla a equipe. Então aí é difícil você vender soluções para esse tipo de empreendedor. Vim conversando com o Maurício e, ele entende o sistema dele de cabo a rabo, né? Então ele entende tudo. Para mim vender uma ferramenta para esse cara, só basta eu entregar a solução. Só que é um entre 10 para eu encontrar isso aí. Então a minha carteira não cresce se eu ficar procurando só os Maurício, entendeu? E outra, aí também a concorrência é pesada, porque o cara entende, não é qualquer um. Então o que eu olhei? Eu tenho que encontrar algo prático, fácil, que entrega e que pega qualquer tipo de empreendedor, porque tem todo tipo. E foi dessa forma que o Pedidos 10 me ajudou muito, porque ele veio com uma ferramenta muito prática, que o cara starta da noite para o dia sem treinamento e vende. Então assim, eu gosto porque eu tava ali comendo um lanchezinho e aí já ficou na minha cabeça, será que tá dando certo? Então eu gosto de estar presente quando eu starto alguma coisa. Eu acho que é o principal ponto de crescimento do Pedidos 10, e assim, uma observação muito forte do trabalho de vocês, o empreendedor, o proprietário da empresa, ele entender que ele tem que ser bom no que ele é. Ele é bom no que? Vou dar um exemplo de uma pessoa que trabalha com doce. Ela é boa em fazer bolo. Quem disse que ela é boa com gestão? Ela precisa de uma empresa de gestão? Provavelmente sim. Ela precisa de alguém para fazer a parte de entregas dela? Com certeza. E se eu quiser tomar conta de toda a cadeia? Será que eu vou ser bom nisso? Será que eu sou bom com pessoas? Será que eu sou bom com estratégia? Vocês trabalham muito com estratégia. Para mim, hoje, um dos principais diferenciais do Pedidos 10, para mim, hoje, é a parte estratégica. Por quê? O cara que está no trabalho, que está ali no operacional, ele não consegue enxergar como levar o produto dele de uma maneira bem feita, com qualidade, pensando desde a caixinha, enfim, todos os processos, porque ele está ali, ele tem que cuidar, vou dar um exemplo de cozinha, mas ele tem que cuidar da cozinha, do funcionário, do cara que atrasou, enfim, dos insumos. O mercado, fazer feira todo dia, até chegar a um ponto que vocês tenham um estoque igual vocês já têm no estabelecimento de vocês, o cara entender que ele tem que ter X de arroz para durar tanto tempo, que o mínimo de quilo de arroz é X e o máximo é tanto, senão tem prejuízo também. Até ele entender, isso é estudo demais. Então assim, a gente tem que tentar pegar esse cara e dar solução para ele, né? Para ele conseguir chegar no ponto de fazer esses cálculos, de parar para poder fazer isso. E o que a pessoa ganha, tanto o proprietário ganha exatamente a expertise que não é no caso de vocês aí, vocês têm 7 meses do trabalho intensivo, mas ele não está comprando a ideia de 7 meses. O Pedidos 10 provavelmente tem anos de estratégia, marketing, dedicação, então tem toda uma cadeia aí que quando a pessoa vai comprar, são um baita de um know-how que a pessoa vai estar ganhando, lembrando, mas a minha empresa é pequena. Exatamente, tu está levando a tua empresa pequena para um segundo patamar. Então, eu vejo isso assim como um ponto muito forte que todas as empresas que puderem chamar a equipe de vocês para conversar, para entender como chegar, como levar aquele produto, lembrando, eu não imagino como eu vou levar um produto, vou dar um exemplo de sexy shop chama a gente entende teu mercado, aí o que muda ali alguma coisa relacionada à nota fiscal, enfim, muda e entrega um produto que a pessoa precise e de maneira bem feita
Porém, o proprietário não precisa pensar em tudo. É o que eu costumo falar. A pessoa que trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Tu está trabalhando demais tanto, tu está fazendo o melhor sanduíche da cidade. Se uma ou duas pessoas comprarem, tu não vai ter lucro. Então tu vai ter que ter a demanda. Se tu conseguir gerar essa demanda com qualidade, conseguir levar a quantidade junto com a qualidade, manter a qualidade. Aí tu tem um baita no produto. Então eu vejo isso e eu parabenizo o trabalho de vocês exatamente nisso. Vocês têm esse vigor aí de estar trabalhando, de estar fomentando, de estar correndo atrás, porque tudo que leva dentro da parte do digital é imediato, e aí tem que estar buscando, tem que estar correndo atrás, tem que estar antenado porque está rolando no mercado. E eu vejo que tanto dentro das redes sociais quanto dentro do aplicativo, vocês são muito fortes, estão buscando isso cada vez mais, não é isso? Sim. A gente sempre busca melhorar. E a equipe também tem que ser fortalecida, né, para poder isso acontecer. Então, uma coisa que a gente estava conversando aqui sobre colaboradores, coisas assim, a forma de que você se fez vendedor, né, que a gente vai construindo. Algo que hoje eu vejo para dentro do meu negócio é o tal do colaborador. Então eu estou começando a montar dentro das minhas exigências para trazer algo para dentro da equipe que é literalmente um cara que passou pelo processo de fornalha, para ele, que ele já sabe o que ele quer. A gente estava comentando sobre a sua equipe, a juventude, né, a idade. E eu tive um exemplo de um cara foda dentro do meu negócio, que ele entende de muita coisa do TI, e ele ficou um ano com a gente. E aí eu ensinando tudo, ele desenrolando meu sistema e tudo, só que no momento que eu apertei, ele falou, olha, agora é o seguinte, agora eu vou adequar aqui a sua função, você vai ter que cuidar dessa carteira de cliente, isso aqui. Ele fez o quê? Ele, rapaz, não quer isso pra mim não. Aí ele saiu fora. Então assim, eu perdi um baita de um tempo, treinando esse cara é custo, porque o tempo que ele estava adaptado, eu poderia estar com outro que iria se manter com a gente. Então, assim, dentro do Pedidos 10, a gente tem que fazer isso. O cara passou pela fornalha, já foi aquecido, o ferro já bateu nele, né, para ele já tá moldado. Agora a gente traz ele para a equipe e a gente vai abraçar ele. Por conta que a gente não quer ter nada passageiro, nem estabelecimentos passageiros, nem clientes passageiros. A gente quer ter quer seguir. Então, o colaborador que vier para dentro da equipe, ele tem que ter essa essência da gente, que é proatividade principalmente, e absorver. Porque amanhã depois a gente vai estar em mais cidades e eu quero que o Maurício, como meu parceiro de estabelecimento, tenha o mesmo atendimento que ele tem comigo, com a Larissa. Então isso é muito importante para a gente manter isso aí, que é o que destaca a gente, né, em rede social e no trabalho entregue. Então, os colaboradores, a gente busca muito isso, até do entregador. A gente sabe o entregador que dá gás, que dá para trazer ele para dentro de um negócio, entendeu? A gente vê, aqui em Tailândia, a gente foi abençoado com 2 caras que estão aí com a gente desde o início e eu falo, esses caras na entrega pra gente, eles ajudaram muito, que tem que parabenizar eles ali. E estão crescendo por causa disso em Tailândia. Eu tiro pelos estabelecimentos hoje, quando a gente chega, quer indicar, quer botar a gente para pegar outros, né? Então é bom ver o resultado do que a gente está entregando aí, sendo devolvido, né? Maravilha. E o que a gente pode esperar do futuro do Pedidos 10, especialmente aqui em Tailândia? A gente está falando bastante dos 2 mercados e tal, mas a gente sabe que o nosso público maior aqui é de Tailândia. Então, o que a gente pode esperar para o futuro próximo do Pedidos 10 em Tailândia? Olha, a gente já está com algumas coisas chegando em relação a um tipo de trabalho que a gente quer fazer em Tailândia, que é algo mais no mão a mão, tipo, como é que a gente chama? Formiguinha, né? Porque existe um potencial muito grande e as pessoas ainda não estão habituadas a usar aplicativo, né? Então a gente vai fazer uns trabalhos aí em campo, para converter essa galera, para mostrar essa galera a facilidade do aplicativo. E com essa força, esse fortalecimento, vocês podem esperar assim, de tudo um pouco. Tanto em engajamentos e vitrines e aumentando as vendas, que é o principal dos estabelecimentos, mas também em questões sociais, participar de patrocínio de projetos, né, estar presente. A gente gosta disso. Eu gosto de coisas que têm resultado.
Eu como um empreendedor, eu analiso muito isso. Uma coisa que o patrocínio ele virou algo assim muito banal. Você entrega um valor para uma pessoa e ele não divulga a marca, ele não faz um bom trabalho. Mas se tem projetos legais, vocês podem contar com a gente, chamar a gente está participando. Então, assim, isso eu tenho uma visão, a gente tem que devolver para a cidade o que a gente consegue ganhar. Então, tem muitos projetos bons aqui, eu vejo muita coisa legal e a gente quer participar. Estamos fazendo vínculos, conhecendo pessoas. Eu acredito que isso vai proporcionar para a gente contatos, né, de participar com isso daí. Então a gente tem aí essas intenções. Então para o ano, as coisas engajando, a gente quer estar mais presente também dentro de projetos da cidade. Maravilha. E nós podemos esperar novas funções dentro do aplicativo, melhoras ali relacionado à quantidade de clientes, de produtos? Sim, né? Inclusive, falando da visão dos estabelecimentos, né? A gente está aí com um projeto quase para ser entregue, um novo aplicativo para gestão, né? O gestor da parte do estabelecimento, que é um aplicativo que vem realmente para facilitar. Porque como nós somos franquia, nós somos a primeira franquia do Pará. Lá para Santa Catarina, que é a sede da nossa franquia, a maioria dos estabelecimentos lá utilizam um computador. Então, para a web, para o computador, é muito melhor do que o celular. E foi uma dor que assim que a gente entrou, eu falei para eles, vamos aqui conversar. Quando eu fui lá em março, eu fui para conhecer a sede, né, tudo certinho. Aí eu até brinco que um dos programadores é o CEO da franquia, né? Aí logo quando eu cheguei para conversar lá com ele, me apresentar e tal, eu brinquei, com quem que eu falo pra gente melhorar o aplicativo? Só que eu não sabia que era o CEO, né? Aí eu me brincando, é esse daqui. Falei, então, vamos conversar. Olha, lá no norte é assim, 99,9% é pelo celular, então eu preciso de um aplicativo melhor. E com a força que a gente vem trazendo para a plataforma, isso pra gente é muito bom também, o reconhecimento que a gente teve dentro da franquia, nós conseguimos com que eles atualizassem essa questão do aplicativo, porque igual eu falei, para eles lá não era interesse porque não precisava, mas como não é prioridade, né? Não. Mas aí virou um projeto para toda a rede, porque depois que foi apresentado, todo mundo porque abraçou. É o aplicativo do estabelecimento, do gestor, que ele tenha mais na palma da mão dele tudo aquilo. Essa fluidez. A Né? Exato, de né? Acompanhar o faturamento, de acompanhar as vendas diárias, de ver a fatura, né, o que foi vendido na semana. E aí com isso vai vir vários outros projetos para a app, porque hoje, por exemplo, se você quer fazer uma promoção, você consegue fazer lá pelo extranet, pelo navegador, só que às vezes é chatinho. Chegando no móvel mais fácil, o próprio estabelecimento vai definir. Cara, hoje eu vou meter uma promoção aqui. E com 2 cliques ele já joga alguma coisa. Fazer. E aí destaca lá. Então tem essas melhorias. Nós trabalhamos nisso, a gente vai em cima da dor. Uma dor que eu acredito que para o consumidor final, que a gente tem que trabalhar, é a questão de localização, mapeamento. Querendo ou não, o Google Maps passa uma vez ou outra aqui só para dar uma atualizada. Então tem essa situação que a gente tem que trabalhar para tentar extrair o máximo de uma boa localização, porque isso agiliza na entrega. Então isso é peso, né? Agora nós estamos com viagem marcada já para ir para lá na semana que vem, então a gente já vai e são coisas que a gente tem que botar, olha, para a minha região. E é isso que nós, do Pedidos 10, assim, temos como característica. A gente entende que nós temos uma empresa que ela é nacional, está em todo o país, mas eu tenho que entender que a minha região exige isso e aquilo. É a particularidade. Né? Eu cara, vejo que vocês não entregam de 2 pontos, não entregam só o produto do cliente. Vocês entregam também a expertise dentro do digital. Exato. A pessoa não entende. Eu dei um exemplo de uma empresa pequena. Se ela não entender aonde ela quer chegar, que ela quer crescer, e ela não se localizar dentro do Google Maps, enfim, toda a parte digital, ela não vai conseguir chegar lá onde ela quer. Então, assim,
entra também a parte da expertise e vocês levam isso para o cliente. É a questão da particularidade, assim como na nossa região vai iniciar as chuvas, provavelmente o número de pedidos vai aumentar, e aí por isso que é super importante a pessoa baixar logo o aplicativo. Exatamente, aproveitando aí que já começou, né? Já está chovendo, né? Já tá, então já baixem o aplicativo, já podem estar lá se cadastrando, colocando, e todo dia tem estabelecimento aberto, tá? No dia que chover, o cara já está de conchinha, Exatamente. precisa sair de casa. Exatamente. Esses dias teve até uma pequena discussão num grupo que eu participo lá, né? Falando exatamente sobre essa questão do cadastro, né? Ah, mas é porque eu com fome lá vou ter que fazer todo o cadastro. Eu brinquei, mulher, mas é por isso que tu faz o cadastro antes. Porque quando tu for pedir, já tá tudo no jeito para pedir em menos de 30 segundos. Você vai lá, papá, né? Hoje a gente tem a opção do pagamento no Pix, só copia o QR Code, cola lá, paga. Não vai ter que ficar lá na porta pagando, porque tem esse problema, é chuva, ainda vou ter que pagar, tirar o celular, entrar no pagar. banco. Então, é um diferencial que veio, né, dentro do Pedidos 10 lá, por exemplo, na região de Jacudá, que é o pagamento online. Então, você já consegue pagar. E, voltando sobre a questão de segurança, é tudo protegido, seguindo as leis. Então, houve um problema, não entregou, você pode solicitar o cancelamento, o estabelecimento cancela, o estorno é feito, entendeu? Para o cartão e o Pix para a conta, automaticamente. Caso o estabelecimento não te dê devolução, existe o contato conosco e a gente intervém. Então, assim, a gente está aqui para atender bem. Uma dúvida só a respeito do cliente, do proprietário da empresa. Já teve algum cliente que vocês que estava mais cético em entrar com pedidos 10 na empresa dele, e aquela história, não, vamos tentar experimentar, e no futuro ele percebeu que hoje ele não vive sem um pedidos 10? Exatamente, muitos. Demais, é o que mais tem. Eu até brinco, né, que lá no início a gente entra em contato com todo mundo, né? Aí tem muitos que pensam, não, espera um pouco. Aí, inclusive, esses dias teve um estabelecimento, né, que tinha, eu entrei em contato, aí 5 meses depois, oi, eu quero entrar para a plataforma, porque assim, viu o movimento, né? Eu brinco que quem está com a gente desde o início, é igual o Thiago falou, você enfrentou a fornalha, porque o início é 2, 3 pedidos, e lá em casa a gente é muito assim, o Thiago, não é que ele seja negativo, mas ele fala que ele é realista. Eu sou a que sonha, eu sou aqui, né? Eu não sei se isso vai, assim... complementa. A gente vai se complementando. Aí lá no início ele falou, poxa, só teve 2 pedidos. Meu amor, são 2 pessoas que compraram. Obrigado, Senhor, 2 pedidos. Então assim, e aí no outro dia chegava mais um pedido. Obrigado, Senhor, mais um pedido. Hoje chega assim, não dá para eu falar obrigado, Senhor, para todos os pedidos. A gente chegou num patamar que eu não consigo mais agradecer. Tem que obrigado por todos. Aí eu já falo assim, obrigado pelos pedidos de hoje. Porque é exatamente isso, né? A gente consegue aí, né, fomentar esse mercado. É uma escadinha. Então, assim, tem muito estabelecimento que fala, poxa, porque quando eu entrei antes, assim, e que comentam com a gente brincando depois, né? Aí eu até brinco, pois né? Eu fui lá com você lá no começo, quis dar moral. Tem muito isso. É igual, por exemplo, tem estabelecimentos que entrou... Tem uma coisa que a gente vê de tudo no ramo de estabelecimento. Existe assim um pai que ele botou um negócio e aí um espetinho... Aí ele pega e ele vai tocar a vida, vai botar outro negócio. Aí fica para a esposa, o espetinho noturno. Aí a filha dele está crescendo, não, então o almoço é teu. A mesma cozinha, só que é muito isso. E aí às vezes você pega só só o almoço, só a filha. Aí entra e a mãe tá ali, receosa, não sei o quê. Aí quando ela entra, ela, vixe. Eu tive caso, por exemplo, assim, de o filho com outros casos assim que ele pega. E ele olha assim, cara, eu não junto dinheiro. É uma coisa que o estabelecimento de comida, as pessoas botam um negócio e ali vai embora, vai na trancos e barrancos e faz a vida dele. E às vezes não tem noção do que passa no mês, não tem noção do que fatura e tudo. E aí tem estabelecimentos que ele já fez diferente, ele já pegou o pedido 10, eu vou pôr numa conta separada e aí eu vou ver se eu junto alguma coisinha. Só que aí quando ele vê, tá um valor bom. E o que acontece? Aquela cozinha, o operacional do estabelecimento dele, que é o salão, tá mantendo, né, tanto o que já tinha,
o delivery e ele ainda está poupando a grana que ele não trisca. Ele deixa para pagar todas as despesas com aquele caixa que está rodando ali. E aí quando ele olha, ele sobrou dinheiro. Então assim, a gente já tem estabelecimentos que agora está vendo o dinheiro sobrar e estão melhorando a estrutura, estão pensando em coisas grandes. Tem um cara lá em Jacundá que ele, depois que ele colocou não só o Pedidos 10, mas como o Comanda 10, que é o sistema do ambiente, e aí a gente conseguiu amarrar o garçom, né, que é o lançamento, assim, ele fala, olha, para alguém me roubar aqui tem que ter uma quadrilha, porque o garçom, o caixa e a cozinha tem que se juntar, porque como está o sistema trabalhando, tudo lançando certinho. E aí ele já pensa, que é uma coisa que ele não tinha vida, eu entrei lá e falava, ó, não vou falar o nome dele assim, mas ó, minha missão é que tu escolha um dia e não venha trabalhar, porque o teu negócio, porque o dele é de segunda a domingo, todo dia, e ele não tinha vida. Então a minha missão aqui é fazer com que você se sinta seguro de ir para casa e não ter que fechar a caixa. No outro dia tu olha lá e deu certo. E foi, começou a parar, aí não deu outra. Ele era noturno, agora tem almoço funcionando, sem ele, entendeu? Antes tinha que ter ele e tudo. E hoje ele pensa, hoje ele já quer vir para Tailândia, quer vir fazer algo semanal, tentar entender aqui o mercado e se der certo botar um segundo negócio. Então é isso que é interessante. Né? E assim como eu enxergo que várias empresas com o tempo não se enxergam sem o Pedidos 10, eu imagino também que logo, ou já deve ter, vários clientes não vão se enxergar sem o aplicativo, sem ter no celular. Porque, como eu estou falando, da pessoa que não tem tempo dentro de uma empresa ou dentro da sua casa, quanto até os mais novos, que eu já... A meninada, a molecada aí mais nova, que vai se adequar, já é adequada à tecnologia. Sim. Vou dar um exemplo, precisa de alguma coisa, o pai saiu, a mãe saiu, hoje em dia o pai e a mãe trabalham. O pai pode pedir do trabalho para chegar em casa. Então tá lá a colaboradora, tem pessoas, tem adultos lá, mas minha avó não sabe pedir. Então tá minha filha, minha avó, eu vou mandar sair para elas. Consigo daqui pedir e mandar entregar lá, já pagar e tudo. Então tem isso, né? Igual você falou, essa é a facilidade e tende a não ficar sem. Junta a facilidade com a comodidade. Exato. Também, a história de tá na sua casa, tá no trabalho, quer pedir uma pizza no trabalho para um aniversário, uma confraternização. Então assim, num futuro logo próximo, eu vejo que cada vez mais o cliente que baixar não vai se enxergar sem, exatamente porque foi um caminho, desde a pandemia ali, que eu acho que deu boom, foi um caminho sem volta. E dali em diante, essa praticidade aí, para tudo, desde a parte de medicamento, a parte de alimentação, a parte de vestuário, como foi colocado. A questão de comprar um cliente que esteja pensando no Pedidos 10, que faz venda de sapatos, de camisa, mas tem que experimentar. Mas nem todos os clientes precisam experimentar. Por quê? Às vezes eu quero dar um presente. Ele pediu, sei lá, no amigo secreto, vai chegar agora amigo secreto. Então eu tinha que comprar uma camisa M. Então eu só vou ligar lá e pedir uma M. Depois, se ele não gostar, ele vai lá e troca. Mas exatamente, o cliente vai aumentar as vendas dele exatamente nesse público que é amigo secreto, enfim, confraternizações no geral. Mas é um segmento que no ano todo temos várias ideias para trabalhar com o cliente. Então assim, 8 horas eu não comprei o presente, o aniversário é 8h30, eu sei que se eu ligar lá, vai me entregar, vai. Então assim, isso é muito bacana e enxergo que o Pedidos 10 ele está à frente disso, exatamente porque, como você comentou, não tinha outras empresas no setor e vocês vieram para desbravar o mercado. Sim, tem esse desafio, mas a gente está batalhando e lutando aí feliz, né, com os resultados. Exatamente. A gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso papo hoje, um papo sensacional com vocês aqui. E agora eu vou abrir a câmera para vocês falarem com quem está assistindo a gente, falarem, dar o recado de vocês, como é que as pessoas encontram vocês, como é que elas encontram o Pedidos 10. Fique à vontade a câmera de vocês. Então aqui nosso recado vai para os estabelecimentos, né? Você que está aí querendo entender mais sobre o Pedidos 10, querendo saber como destacar, como mostrar o seu produto, chegar a alcançar novos clientes no delivery, pode marcar com a gente, pois a gente tem o Instagram, temos o WhatsApp, temos os canais aí de Fale Conosco dentro do aplicativo Pedidos 10 e aí marcando um horário eu vou estar disposto a ir lá, conversar, ter ideias, trabalhar um lançamento para um produto ou você que já está no ramo de entregas,
queira agregar, também pode estar fazendo esse contato com a gente, né? Nós temos aí todo um aparato de coisas para poder impulsionar sua venda, notificações, banners, temos as promoções com boas taxas. E falando agora com os usuários finais, né? Nós vamos ter aí bastante promoções, cupons, frete grátis. Então, se você ainda não baixou o aplicativo, procura aí na sua loja do seu celular, Pedidos 10, baixa, faz seu cadastro, deixa tudo no jeito e preparado. Porque quando tiver as promoções, você vai já estar pronto, é só fazer o pedido. E aí a gente vai estar lá deixando também um cupom para o TMD, que é o TMD 10. Então vocês vão ter R$10 de desconto na sua compra. Lembrando que não é a primeira compra, então o usuário que já comprou também pode usar esse cupom. Tá bom? Valeu, muito obrigado. Salve palmas aí. Cupomzinho da TMD, muito obrigado a vocês, muito obrigado por terem participado com a gente. Obrigado aí por mais essa A gente essa que vantagem agradece a vocês por esse espaço e a parceria, tamo junto. Tá bom? Ok, obrigado mesmo. Obrigado por terem participado, obrigado Maurício, obrigado a todos vocês. Obrigado À nossa equipe, obrigado também aos patrocinadores desse episódio. O episódio de hoje tem o patrocínio de RMC Contabilidade Consultiva, sua consultoria contábil aqui em Tailândia, que é a nossa casa, é a casa do Papo Pro, onde a gente grava a maioria dos nossos episódios. Posto Churrascaria Santa Clara, sua estrela guia, também no Pedidos 10. Vai lá no Pedidos 10, você pode pedir diretamente Posto Churrascaria Santa Clara. TRRFS, seu diesel de confiança. Centro de Negócios Fernandes e Valente, você sonha e a gente realiza. Sicara Corretora de Seguros, faça sua cotação hoje. Danislar, há 31 anos oferecendo o melhor para sua casa e para sua vida. Cacau Show Tailândia, mais sabor para sua vida, agora tanto na Avenida Natal quanto na Praça do Povo. 3D Tech, impressões em 3D, transforme suas ideias em realidade. Imobiliária Fernandes e Valente, vendemos o seu imóvel rápido. E Basa Acredita, acreditar em você é o nosso negócio. A gente fica por aqui com mais episódio, para a próxima semana tem mais. Então a gente fica por aqui com esse episódio, até o próximo episódio. Hoje a gente teve Thiago, Eliza, Maurício, nossa equipe, obrigado, até a próxima. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou Maurício Valente. E esse é o Papo Pro.